experimentando o poder de Deus. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus poderoso. E diversas vezes na palavra nós podemos ver Deus dizendo, eu sou o grande eu sou o Senhor. E nós podemos ver isso nas nossas vidas. Só que existem determinadas situações em que nós nos deparamos com muitas dificuldades, com tribulações. Muitas vezes nos deparamos com cenas de morte dentro da nossa vida, da nossa família, até mesmo do nosso ministério, do nosso chamado. Nós sabemos que a caminhada muitas vezes surgem dificuldades, barreiras. E às vezes essa situação de morte, de desespero, parece que as coisas não vão dar certo, acontece nas nossas vidas. E Deus, em Ezequiel 37, levou esse profeta de Deus a um vale de ossos secos. Deus levou Ezequiel até essa situação, essa cena de morte. E na palavra de Deus diz, em Ezequiel 37, no versículo 1, convido os irmãos a abrir, fala assim a palavra do Senhor: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E aqui continua a mensagem. Quantas vezes a gente chega diante de uma situação, de um determinado problema, de uma situação em que a gente não consegue ver vida? A gente olha, a dificuldade é tão grande que ela muitas vezes nos cega. E a gente não tem mais fé, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus quer fazer nessa determinada situação. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para nós: homens mortais, olha para esses vale de ossos secos, olha para essa situação que vocês estão vivendo. E a primeira coisa que Ezequiel fez, ele teve posição. Ali no verso 2, diz o quê? Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares, e eu pude ver, ele foi. Ele teve a posição, ele poderia dizer: eu não quero ir, eu não vou ir. O que acontece muitas vezes conosco, chega a determinada situação, a dificuldade é tão grande que a gente não quer nem se posicionar. Tá bom no comodismo, no lugar onde nós estamos, aqui está mais tranquilo, mas nós precisamos nos posicionar, como fez Ezequiel. Ele não deixou que aquela situação de morte, que aquela cena influenciasse e falasse mais alto. Ele foi. A segunda coisa que ele fez, ele obedeceu. Ali no versículo 7 diz: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. O Espírito Santo do Senhor mandou para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que tenham vida. E ele mudou a situação que estava na volta dele. Aqueles ossos começaram a se juntar. Aqueles ossos, ele começou a ouvir o barulho dos ossos, dos tendões, dos músculos se formando, se juntando. E ali se transformou aquele vale de ossos secos em um exército. Ali estava representada a nação de Israel toda inteira ali, morta. Existia um vale que existiam muitos ossos. Eu não sei o número, mas era muita gente. Imagina uma nação inteira. Imagine a cidade do Rio Grande inteira, só ossos. E foi onde Deus levou Ezequiel. E ele profetizou. Depois Ezequiel houve a restauração. No versículo 10 diz: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles vieram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Deus, ele restaurou aquele povo. Da mesma maneira que nesta manhã Deus, ele quer restaurar os seus sonhos. Mas você precisa se posicionar, você precisa obedecer. Deus está dizendo nesta manhã: filho do homem, profetiza sobre aquela situação da tua vida que você não vê mais jeito. Profetiza no teu ministério, porque muitas vezes a gente fica, as situações, as dificuldades, elas vêm e a gente fica: eu não posso, não consigo. Deus está dizendo nesta manhã: profetiza. Amém. Profetiza, filho do homem. E aí no versículo 14 diz: porém a minha respiração neles, e os fareis viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficaram sabendo que eu sou o Senhor, prometi que faria e isso farei, eu o Senhor farei. Deus nessa manhã, ele está dizendo, ele está prometendo, ele vai fazer, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus poderoso. Amém. Ele é um Deus grande, e ele pode, querido. Então, para ver que a restauração aconteça, você precisa ter coragem para enfrentar esses medos, precisa ter coragem para sair do comodismo, para ir em frente. Por isso que eu queria nesse momento chamar vocês aqui na frente, nessa hora, porque Deus quer fazer